Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma direção bíblica. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Temos muitas coisas para falar. Haja vista que o tempo que estamos vivendo não é um tempo fácil, né? Obrigado, meu amor, por você estar aqui. A minha esposa está aqui também. Hoje, eu estava meditando ontem sobre a atual situação que estamos vivendo, uma vez que as igrejas estão fechadas. Haja vista um decreto que foi promulgado pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, aqui do nosso estado, através do governador João Azevedo. Ele que é do PSB e, como nós sabemos, partidos como PSB, PT e PSOL são esquerdistas e só querem destruir o reinado de Deus. São contrários à vida, à moral, aos bons costumes, contrários até mesmo ao casamento correto como Deus instituiu entre um homem e uma mulher. Mas, diante de tudo isso, Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E nós temos que acreditar em Jesus. Nós temos que ter essa esperança firme em sua palavra, uma vez que Ele é Deus, e Ele, como Deus, creio que está permitindo todo esse tempo para que nós possamos sair mais fortalecidos na nossa fé, porque a palavra de Deus nos diz que assim como o ouro e a prata são forjados e provados no fogo, os filhos de Deus são provados na humilhação. Então nós precisamos passar por esse tempo de dificuldade. E talvez nós até mereçamos, se olharmos para a nossa própria vida e enxergarmos que em muitas situações nós não adoramos a Deus da maneira que Ele merece, que Ele precisa e que nós temos a obrigação de adorá-lo, amá-lo e servi-lo. E pegando esse ponto de amá-lo e servi-lo, eu separei alguns textos aqui hoje bastante interessantes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, acerca dos pobres. E quando eu falo pobres hoje, eu me refiro aos mendigos, aos moradores de rua, aqueles irmãos que se encontram em uma situação deprimente, decadente, humilhante, por culpa dos nossos governos, por culpa dos nossos prefeitos, por culpa dos nossos vereadores, mas também, acima de tudo, por nossa culpa. Nós que somos cristãos temos a obrigação de reconhecer a Deus no nosso próximo e não reconhecemos. Nós que não temos a coragem de irmos às ruas, cuidar das feridas de Cristo na chaga do pobre. Nós que vemos um irmão caído na calçada e não temos coragem de pegá-lo no braço e levá-lo a um hospital. A culpa maior é nossa. E por que eu digo isso? Porque muitos governantes talvez não tenham conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. E se o têm e negam, já são servos das trevas. Mas nós não. Somos cristãos, essa é nossa identidade e temos a obrigação. Eu gostaria que você que está aqui e quem também está vendo em casa, abrisse a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, salvo engano, o quarto livro do Antigo Testamento que forma o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros, os 5
primeiros livros da Sagrada Escritura que nos contam como o mundo foi criado. Deuteronômio capítulo 15, versículos de 7 a 11, onde fala do ano da remissão. Vamos ver. Vejamos o que diz a palavra de Deus para nós neste primeiro texto bíblico. A partir do versículo 7. Repito, Deuteronômio capítulo 15, versículos de 7 a 11. São apenas 4 versículos. Se houver no meio de ti um pobre, entre os teus irmãos, em uma de tuas cidades, na terra que te dá o Senhor teu Deus, não endurecerás o teu coração e nem fecharás a mão diante do teu irmão pobre, mas abre a tua mão e empresta-lhe, segundo as necessidades de sua indigência. Cuida que não te venha ao coração este ímpio pensamento. Eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão. Guarda do olhar do teu irmão pobre com um mau olho, se nada lhe dá. Porque se o pobre clamar a Deus contra ti, isso tornaria você um pecador. Ou seja, se você não ajuda o necessitado e ele clama a Deus contra você, em você há um pecado. Deves dar e dar-lhe de bom coração, ajudar os pobres de bom coração. Pois, por causa disso, o Senhor teu Deus te abençoará em todas as empresas de tuas mãos. Nunca faltarão pobres na terra, e por isso dou-te esta ordem: abre tua mão ao teu irmão necessitado ou pobre que vive em tua terra. Então veja, já no Antigo Testamento, Deus Pai ordena: abra a mão. E Deus Pai não está pedindo, Ele dá uma ordem. Eu quero que você abra a mão ao seu irmão pobre. Eu ordeno que você ajude o pobre. É uma ordem. O Pai não está pedindo, o Pai ordena: abra. Dê do que é seu aos outros, ajude quem precisa. E quantas pessoas no nosso meio cristão têm dinheiro e passam pelo pobre e não têm coragem de dar, nem que seja R$5, R$2, para o pobre comer um salgado e um suco. Fogem dos pobres. Eu me lembro agora de uma pregação de um padre amigo muito querido que eu tenho como pai, pois me educou muito na fé. Morei com ele em Campinas, o padre Roberto José Lettieri, fundador da Fraternidade Toca de Assis, da qual fiz parte por 5 anos. Se ele estiver vendo esse vídeo em algum momento, um grande beijo, um grande abraço para ele. O amo muito e serei eternamente grato por tudo que me ensinou a enxergar o outro com amor e a ver Cristo no pobre. Onde ele dizia nessa pregação, no centro de São Paulo, na livraria Paulinas, livraria católica, no tempo de Natal, vários católicos entrando e saindo da livraria para comprar árvore de Natal, bola de Natal, enfeite para a árvore de Natal, enfeite para o menino Jesus, presépio do menino Jesus, imagem do menino Jesus. Mas não tinham coragem de olhar para o menino Jesus que estava deitado na porta, na calçada da loja, com fome e com sede. Num ato grande de hipocrisia, compram imagens do menino Jesus, mas não olham o menino Jesus no pobre, com fome, com sede, com frio, tal qual estava
na cruz, tal qual estava no presépio, pois nasceu em uma manjedoura, no estábulo, no frio, pobre, só tinha seus pais, também pobres. E como diz o apóstolo Paulo, de rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. E por que eu digo que é hipocrisia ficar comprando imagem do menino Jesus, enfeite de Natal, e não olhar o menino Jesus no pobre que sofre na calçada com fome, com sede, com frio, carente de atenção, precisando de alguém para ouvir as suas necessidades? Não comprar materiais básicos para fazer o curativo em uma ferida do pobre, um corte no seu pé, seja lá onde for. Aliviar a dor de Jesus naquele que sofre. E por que eu digo isso? Que é uma hipocrisia. Como vimos aqui em Deuteronômio 15, do 7 ao 11, Deus Pai ordena que se ajude o pobre, porque se ele clamar contra você, em você há um pecado. Agora vamos para Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 6 a 8, 2 versículos apenas, para que vocês entendam como Jesus disse, dos pobres é o reino dos céus. Vamos ver o profeta Isaías, o que ele nos diz. Isaías capítulo 58, versículos de 6 a 8. Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Vejam a pergunta de Deus. Sabe qual é o jejum que eu aprecio, que eu gosto? Diz o Senhor Deus, é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. Sabe qual é o jejum que eu gosto, diz o Senhor Deus? É repartir o seu alimento com o esfomeado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de se desviar do seu semelhante. Então a sua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão em cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então veja, o jejum perfeito que Deus Pai gosta é ajudar os pobres. Não podemos negar ajuda àqueles que precisam. E ai daquele que nega. E ai daquele mais ainda que, além de negar ajuda ao pobre, usa do pobre. E quantos políticos não usam dos pobres para o seu bem comum? Usam a imagem do pobre em propagandas para serem eleitos ou reeleitos. E no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, onde vemos a cena do juízo final, e eu vou ler aqui para vocês. Jesus vai dizer: tive fome e você não me deu de comer, tive sede e você não me deu de beber. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava doente e você não cuidou de mim. Eu estive preso e você não foi me visitar. E eles dirão: Jesus, quando te vimos nu e não te vestimos? Te vimos com sede e não te demos água? Te vimos com fome e não te demos de comer? Te vimos preso e não fomos te visitar? Quando foi que o Senhor esteve doente que a gente não cuidou? E Jesus vai dizer: todas as vezes que deixastes de fazer isso a um menor destes meus irmãos, deixastes de fazer a mim. Apartem-se de mim e vão para o inferno preparado para Satanás e seus demônios. Então veja,
Se quem nega ajuda ao pobre vai para o inferno, imaginem para onde vai aquele que, além de negar ajuda ao pobre, usa do pobre. Se quem nega ajuda ao pobre vai para o inferno, e quem, além de negar ajuda, usa do pobre, para onde será que vai? Será que existe lugar pior que o inferno e nós não conhecemos? Então veja, Mateus, Evangelho de Mateus, agora no Novo Testamento, capítulo 25, versículos de 31 a 46, o juízo final. Quando o Filho do Homem voltar em sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita, e esse rei é Jesus, é o nosso Senhor, nosso Deus, nosso rei. O rei dirá aos que estão à sua direita, Jesus dirá: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Então, atentem para isso. Desde a criação do mundo, o reino está preparado para nós. Que buscamos servir a Deus em tudo e praticar a sua palavra dia a dia. O reino está preparado desde a criação do mundo. Nós perdemos esse direito por causa do pecado de Adão e de Eva. E para alcançarmos esse reino novamente, o nosso Éden, a nossa Jerusalém, temos que fazer a vontade de Deus, militar contra a nossa carne e viver pelo Espírito, com a ajuda do Santo Espírito de Deus. Vinde para o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o Rei Jesus: em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Jesus não diz que você fazendo ao pobre está fazendo como se fosse para ele. Ele diz: eu estou no pobre, fazendo a ele está fazendo a mim. É claro a palavra de Deus e o Evangelho. Jesus se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhe dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e seus anjos, os anjos das trevas. Porque tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te demos o socorro devido? Jesus vai responder: em verdade vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes vão para o castigo eterno, e os justos que estão à direita para a vida eterna. Então a sentença já está declarada. Quem ajuda o pobre, quem se preocupa com o seu próximo, tem um lugar diante de Deus. Claro, não é somente isso. Temos que ter uma vida que seja condizente
com a palavra de Deus. Uma vida convertida, modificada, totalmente mudada, uma metanoia concreta, metanoia do grego, conversão, mudança de atitude, mudança de pensamento. Metanoia, a palavra grega que significa mudança. Mudança de atitude e de pensamento. Assim como Jesus disse a Maria Madalena, vai, não peque mais. E eu lembro sempre, ele não mandou Maria Madalena se prostituir novamente, adulterar ou abrir um prostíbulo. Ele disse a ela, não peque mais. E depois desse encontro pessoal com Jesus, Maria Madalena, ela seguiu o Senhor até o fim de sua vida. Tanto que ela estava aos pés da cruz com a mãe de Jesus e João. Ela estava lá. Só tinham 3 pessoas aos pés da cruz. Até mesmo Lázaro, o amigo que Jesus ressuscitou depois de 4 dias, já podre, fedendo, carcomido por vermes, e Jesus tira dos mortos. Nem Lázaro estava aos pés da cruz. Mas esta mulher, que Jesus olhou profundamente nos olhos e disse, muda a tua vida, ela mudou. Esse evangelista, Mateus, quando o Senhor o chama, por exemplo, como que é o seu nome? Levi, venha e me siga. Quem, Senhor? Eu? Isso mesmo, você. A palavra diz que ele levantou-se e seguiu. Ele nem pensou em mudar de vida, ele mudou. Essa é a atitude nossa. Temos que mudar de vida concretamente. Temos que viver pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. Como diz a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5, no meio de vós, não se faça menção de palavras tolas, levianas, conversas paralelas, tererês, etc. Não. Dai graças a Deus por tudo e em tudo, que a sua boca só se abra para dar ação de graças a Deus. Como o profeta Elias, como sempre digo aqui, o profeta Elias vivia no deserto e só abria sua boca para falar de Deus, para cantar as glórias de Deus, para anunciar o reino do Senhor. João Batista no deserto, era a voz que clamava no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Veja que os profetas anunciavam e só abriam a boca para falar de Deus. E tinham uma intimidade tão grande com Deus, ao ponto de, como o profeta Elias, fazer cair fogo do céu. Tentaram matar Elias por 2 vezes. Achegando-se perto dele, Elias no alto do morro, e eles diziam, Elias, dizem que tu és um homem de Deus. E Elias do morro disse, se realmente eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. E o fogo do céu caiu sobre aqueles homens e eles morreram, porque queriam mexer com o servo do Senhor. Verdadeiro. Não era um servo meia boca, era um servo verdadeiro. Verdadeiro, radical, temente a Deus, que não relativizava a palavra de Deus para agradar ninguém. Falava a verdade sem medo da morte. Como muitos mártires da nossa igreja, como Estevão, que morreu apedrejado, como o próprio Paulo, que morreu degolado, decapitado, como Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo, e tantos outros que foram cerrados ao meio, degolados, jogados à fogueira, e não tinham medo de anunciar a verdade. Esse medo que nós temos é um medo satânico, é um medo demoníaco, que Satanás coloca muitas vezes em nós, porque ele mesmo tem medo. Satanás tem medo e ele não quer queimar no inferno sozinho por medo e quer que nós estejamos queimando na eternidade com ele. Devemos ter a coragem de viver a palavra de Deus concretamente. Vejam o que diz
a carta de Tiago, Novo Testamento, no capítulo 2, versículos do 14 ao 19. Tiago 2, Novo Testamento, capítulo 2, do 14 ao 19. De que aproveitará alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã, se falta roupa para um irmão ou uma irmã, ou falta o alimento do dia a dia, e algum de vocês disser, ide em paz, que o Senhor te acompanhe, fique em paz, Deus vai prover a sua roupa e o seu alimento, mas não lhes der o necessário para o corpo, do que é que essa pessoa vai aproveitar? Não adianta nada você dizer, irmão, tudo bem, Deus te abençoe e vai dar tudo certo, se você não enfiar a mão no seu bolso e ajudar aquela pessoa, você que pode. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém vai dizer, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você acredita, você tem fé que só existe um Deus, você faz bem, mas os demônios também acreditam e tremem de medo diante desse Deus. Então não basta somente crer, é praticar essa fé com obras, e principalmente obras de caridade. Obras de caridade. Muito importantes, principalmente nestes tempos que estamos vivendo de pandemia, onde, independente se for uma pandemia permitida por Deus devido aos nossos pecados, e que só vai sarar quando a humanidade dobrar os seus joelhos, arrepender-se profundamente dos seus pecados, batendo com pedras no peito, pedindo perdão de verdade, chorando suas misérias, se humilhando diante do nosso Deus, como está em 2 Crônicas 7,14, e Deus vai sarar a terra dessas pestes todas que tem no mundo. Ou, se isso foi feito por homens também, esses governos satânicos, essa nova ordem mundial demoníaca, independente disso, quantos pobres não estão nas ruas, nas calçadas, precisando de comida, de alimento, de cuidados médicos, de roupas? Aqui no Brasil, eles já não têm o que comer, já não têm o que beber, já não têm o que vestir, já não têm remédios, vivem abandonados à própria sorte, não têm um teto. Às vezes notícias de que alguém passou com gasolina e tocou fogo no morador de rua, matou. Um ato totalmente covarde e desumano, tocar fogo em alguém que está dormindo. Uma brutalidade satânica, digna de um profeta de Baal. E nós temos que nos levantar, atentem, para destruirmos os profetas de Baal ou de qualquer outro demônio, assim como Elias fez no Monte Carmelo, onde matou todos os profetas de Baal, os mais de 400. Após fazer cair fogo do céu com a sua oração, mostrando ao povo que só o Senhor é Deus e mais ninguém. Deixando humilhados os profetas de Baal, os profetas do demônio, e os matou. Temos que nos levantar com coragem para matar os profetas de Baal, destruir os servos das trevas. Então vejam, Deuteronômio 15, do 7 ao 11. Deus Pai ordena que ajudemos os pobres. Se não ajudamos, em nós há um pecado, porque os pobres vão clamar contra nós. É uma ordem do Pai.
Pela boca do profeta Isaías, o Senhor Deus vai dizer no capítulo 58 de Isaías, versículos 6 e 8, o jejum agradável a Deus o jejum agradável a Deus Pai, que está em Isaías capítulo 58, versículos de 6 a 8, é o juízo final descrito em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. É dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus, curar os doentes, anunciar a boa nova, libertar os cativos da escravidão. É assim que se procede para entrar no reino dos céus. Pois, como está escrito em Tiago 2, do 14 ao 19, que acabei de ler, a fé sem obras é morta. Então nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ter essa atenção redobrada, sermos cristãos autênticos, viver para Deus de verdade, mudança de vida completamente, mudar o falar, mudar o agir, mudar o jeito de se vestir, o nosso comportamento, os locais que frequentamos, evitar certos lugares, evitar ocasiões de pecado, certos filmes, certos programas televisivos, certos canais televisivos, certas rodas de amizade que não levam para o céu coisíssima nenhuma, desgraçam a nossa alma, nos levam para o inferno. Arrancar de nossas vidas até mesmo pessoas. Se não me leva para Deus, eu não quero na minha vida. Se não fala de Deus, eu não quero na minha vida. Se não glorifica a Deus junto comigo, eu não quero na minha vida. Salmo capítulo 1, versículo 1. Feliz o homem que não anda no caminho do ímpio e não se assenta à mesa dos escarnecedores. Feliz o homem que não anda no caminho dos ímpios, dos pecadores, e não se assenta na mesa dos escarnecedores, daqueles que profanam contra Deus com as suas atitudes imundas, com as suas atitudes heréticas, profanas, pecadoras, levianas. Felizes os homens que não pactuam com isso. Homens, e aqui na língua portuguesa, quando se diz homens, se refere a homens e mulheres, a toda a humanidade. Feliz aquele que não compactua com os pecados deste mundo secular maldito, que pertence a Satanás, como Jesus disse no Evangelho de João. O príncipe deste mundo é Satanás. E como bem disse o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos vós. Não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar, para não cairmos nas tentações desse mundo, vencendo assim Satanás, vencendo o mundo e vencendo a nós mesmos, que somos os nossos piores inimigos. Porque somos nós que caímos nas tentações do mundo e somos nós mesmos que cedemos às tentações de Satanás. Busquemos o jejum, busquemos a penitência, busquemos mortificar a nossa carne, busquemos a oração, as boas obras e busquemos a caridade para com o nosso próximo. Que Deus Pai, que nosso Senhor Jesus nos abençoe neste tempo tão difícil, que não percamos a nossa fé, mas que busquemos, através dos nossos atos de caridade, de nossas boas obras, da nossa fé concreta em Deus, que ela seja exposta através dos nossos atos, que o Deus que está no nosso interior seja revelado exteriormente através dos nossos atos, que a nossa vida seja um evangelho vivo, para que as pessoas possam ler o evangelho na nossa vida. Palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Preguemos a palavra de Deus, anunciemos sua boa nova, mas anunciemos principalmente com nossos atos, com a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos verdadeiramente sermos dignos de ser chamados filhos de Deus. Lembrando as palavras de Jesus. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E como é que confessamos? Vivendo a sua palavra em tudo
inclusive praticando boas obras. Tendo esse espírito pobre, pois Jesus inicia a sua missão dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, os que não têm apego, que sabem repartir, porque deles é o reino dos céus. E antes do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, ele diz: fazei jejum e penitência, porque o reino dos céus está próximo. Então procuremos o jejum, a penitência e também as boas obras. Procuremos ter esse espírito caridoso, esse espírito pobre que não é apegado, mas que sabe ajudar o irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Pai nos abençoe e que seu Espírito Santo esteja com cada um de nós, para que a nossa vida seja um evangelho vivo, que sejamos sal nesta terra que não tem tempero algum e luz nesse mundo que se tornou e se torna a cada dia mais trevas. Assim seja. Muito obrigado a todos.